Graça e paz, meus irmãos, nesse segundo dia do seminário, a nossa grande reflexão vai ser a vocação segundo o olhar de São João Paulo II. Ele que tanto se empenhou para que as vocações retomassem a cada dia mais na igreja e que a igreja frutificasse em graças. E para refletir conosco, nós convidamos nosso grande amigo Dom Carlos Lema, que já está presente conosco e vai nos ajudar nessa reflexão. Um bom seminário para vocês e que vocês possam desfrutar dessa grande reflexão. Todos nós temos uma vocação, todos nós somos chamados a responder esse apelo de Deus. Ouçamos com alegria e com muita atenção aquilo que vamos refletir nesta noite. Um chamado à vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus queridos amigos, neste seminário sobre São João Paulo II, nós estamos tratando de conhecer melhor a sua vida e de trazer exemplo da sua existência para a nossa. Vocês se lembrem que este ano, em 18 de maio de 2020, se completaram 100 anos do nascimento do Papa João Paulo II. E agora, no dia 22 de outubro, a Igreja celebra a festa do Santo Padre São João Paulo II. Vamos relembrar algumas das suas passagens da sua vida. Eu gostaria de relembrar algumas palavras do cardeal Ratzinger. Então, cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, na homilia na missa de corpo presente do Papa São João Paulo II. Ele dizia: nenhum de nós poderá esquecer que no último domingo da Páscoa de sua vida, o Santo Padre, João Paulo II, marcado pelo sofrimento, aproximou-se uma vez mais da janela do Palácio Apostólico no Vaticano e deu a bênção Urbi et Orbi pela última vez. Podemos estar seguros de que nosso amado Papa está agora na janela da casa do Pai, vê-nos e abençoa-nos. Sim, ele dizia olhando para a janela, abençoa-nos, Santo Padre. E vamos relembrar alguns dos últimos momentos de São João Paulo II, quando veio a notícia de que de fato ele já estava nos últimos momentos da vida. Milhares e milhares de pessoas passaram toda a tarde e a noite, na véspera da sua morte, na Praça de São Pedro, né? Queriam dar apoio ao Papa nos momentos em que ele estava na agonia. E o porta-voz do Papa, muito emocionado, disse que talvez João Paulo II estivesse pensando nos jovens que ele encontrou em suas viagens pelo mundo ao longo do seu pontificado. Parecia que em suas palavras poderia se formar a seguinte frase: eu os procurei, agora venha a mim, eu lhes agradeço. Na noite do seu falecimento, 2 de abril de 2005, sábado da oitava da Páscoa, às 20 horas, o Papa pediu para que celebrasse a Santa Missa. Já era celebrada a missa do Domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa. Um cardeal e um arcebispo, além do seu secretário e outros 2 concelebrantes, participavam daquela missa, na qual ele recebeu a unção dos enfermos pela última vez e acabou falecendo poucas horas depois das 9h30 daquela noite. E a imprensa mundial mostrou em todo o mundo multidões
enormes multidões que se reuniram para rezar em Roma, se formou uma corrente contínua de pessoas que passavam até 12 horas a fio numa fila imensa para se despedir do Papa João Paulo II. E o povo estava certo da sua santidade. Na Praça de São Pedro se ouviam gritos dizendo Santo, Santo, Santo. E na missa dos seus exéquias havia umas faixas com a inscrição Santo Súbito, né? Que quer dizer, em italiano, Santo logo, Santo já, né? A convicção de que o Santo Padre já era santo. Vamos recordar um pouco da sua vida, da sua fé e da herança maravilhosa que o Papa João Paulo II nos deixou. Quantas coisas boas nós aprendemos da sua vida, a valentia e a coragem durante a guerra em que ele levou adiante os seus ideais, mesmo correndo risco de vida, a sua fortaleza em não se intimidar com o atentado terrorista de que ele foi objeto como Papa já na Praça de São Pedro, né? O Papa que sempre se dispôs a visitar todos os países do mundo, foi o Papa que mais viajou por toda a Terra. Na audiência geral de 18 de maio de 2005, já o seu sucessor, Bento XVI, dizia: queremos expressar uma profunda gratidão a Deus pelo dom de João Paulo II e queremos agradecer também esse Papa por tudo que fez e sofreu. E é verdade, né? Ele também completou em outro momento: o Papa João Paulo II deixa uma igreja mais corajosa, mais livre e mais jovem. É verdade, nós podemos lembrar o que expressa esse dom de Deus à igreja, que foi a vida de João Paulo II, nos seus legados espirituais. Em primeiro lugar, a santidade pessoal de João Paulo II, que já foi reconhecida solenemente pela igreja. Um homem com uma fé de rocha, um homem de oração, um homem abraçado à cruz da doação e do sofrimento. Um Papa que não se entregou, vamos dizer assim, até o último momento. E inclusive, se dizia que o exemplo da santidade do Papa, alguém chamou como se fosse a sua encíclica principal. Ele escreveu várias encíclicas nos 27 anos em que esteve sobre o trono de São Pedro, mas a encíclica principal era do testemunho da sua vida, especialmente a encíclica do seu sofrimento, né? Modo como ele abraçou a cruz com fé e com amor. E depois, outra característica fundamental da vida do Santo Padre, João Paulo II, é o exemplo de amor e de esperança, que fez dele um missionário incansável e valente. O mundo inteiro, para ele, é como se fosse a sua paróquia. E ele, de fato, transformou a igreja, né, com a sua vida santa, com a sua ação pastoral, e também influenciou de uma forma indelével o mundo inteiro. E pensemos, por exemplo, se nós quisermos pensar do ponto de vista da importância dele na história da humanidade, pensemos que graças ao seu influxo, durante a sua vida, caiu o Muro de Berlim, né? Ou seja, a ameaça do comunismo, que durante dezenas de anos era um grande perigo para o mundo ocidental, né? Tudo isso ruiu de uma forma surpreendente, né? Sem um derramamento de sangue, sem um tiro sequer, graças à intervenção de Nossa Senhora de Fátima, como nós sabemos, e a intervenção do Papa São João Paulo II. Gostaria de voltar a um episódio interessante, porque João Paulo II foi o primeiro Papa que concedeu uma entrevista a um jornalista. Essa entrevista foi feita em 1980 ao jornalista francês André Froissart. E ele publicou essa sua entrevista. E numa das passagens ele perguntou sobre a sua reação no dia em que ele foi eleito Papa. E o Papa falou algo muito interessante que serve para nós também. Ele disse assim: penso que naquele dia o voto do conclave surpreendeu a muitos outros tanto quanto a mim.
Mas diante daquilo que Deus nos manda, que parece humanamente impossível, comprovamos como Ele nos dá os meios para realizá-lo. É o segredo de toda vocação. Toda vocação muda os nossos planos, abre um projeto novo diante de nós. E é maravilhoso ver até que ponto Deus nos ajuda interiormente, nos socorre e nos prepara para entrarmos neste novo projeto e considerá-lo nosso, vendo nele muito simplesmente a vontade do Pai e aceitando, sejam quais forem, a nossa fraqueza e o nosso apego às opiniões pessoais. De fato, foi uma grande surpresa a eleição do Papa João Paulo II. Ele não pensava nem de longe ser eleito Papa, porque há 450 anos todos os papas anteriores eram italianos e nunca um papa polonês havia sido eleito. Então ele entrou no conclave com aquela tranquilidade. Bom, vamos escolher mais um papa italiano. Já tinha morrido João Paulo I, italiano, tinha morrido seu antecessor Paulo VI, então vamos escolher um outro papa italiano. Mas não. Ele, com 58 anos de idade, foi escolhido pelo Espírito Santo no voto dos cardeais e assumiu generosamente a sua função de vice-cristo na Terra. Ele não estava preparado, ele não estava pensando. Ele venceu o medo e abriu sua alma totalmente para Cristo. Foi muito bonito também porque quando ele celebrou a missa de início do seu ministério pontifício, ele falou uma frase que ficou emblemática. Não tenhais medo. Abri de par em par as portas a Cristo. Eu vos suplico, eu vos imploro com humildade e confiança. Deixai que Cristo fale a cada um de vós. Não tenhais medo. Ele também venceu o medo. Será que nós temos medo de Jesus Cristo? Será que já experimentamos um receio de aproximar-nos de Jesus, de abrir o coração, de ouvir as suas palavras? E toda a vida do Papa João Paulo II foi uma resposta positiva a esta chamada de Deus para abrir totalmente a sua alma. Foi assim que o cardeal Ratzinger, que era o cardeal mais antigo, se expressou na homilia do dia das suas exéquias, do sepultamento do Papa. Ele traçou uma brevíssima biografia do Papa, falando exatamente disso, do exemplo da sua entrega, da sua disposição de dizer que sim a Deus e de colocar toda a sua vida nas mãos de Deus. Nós também não devemos ter medo de dizer que sim a Deus, não devemos ter medo de renunciar a pequenos projetos pessoais e deixar que Deus leve a nossa vida por onde quiser, do modo que preferir, para fazer a sua vontade em todas as circunstâncias. Agora eu vou citar algumas frases da homilia do cardeal Ratzinger naquele dia. Segue-me. Esta palavra lapidar de Cristo pode ser considerada a chave para compreender a mensagem que deixa a vida do nosso falecido e amado Papa João Paulo II. Quando era jovem estudante, Karol Wojtyła era um apaixonado pela literatura, pelo teatro, pela poesia. Enquanto trabalhava numa fábrica química, rodeado e ameaçado pelo terror nazista, escutou a voz do Senhor: segue-me. É interessante, Desde jovem, João Paulo II respondeu com um sim decidido aos chamados de Deus, primeiro para ser sacerdote, depois para ser bispo, e finalmente para aceitar o peso de servir a Igreja como sucessor de Pedro. O Papa, para responder a esse chamado de Jesus, teve que renunciar a legítimos projetos que ele havia pensado para a sua vida. Como ele tinha grande talento e paixão pelo teatro, pela literatura, pela poesia, ele teve que deixar isso. Quando Deus entrou na sua vida chamando de um modo novo, e ele sentiu a vocação para o sacerdócio, largou o teatro, a literatura, a poesia. Aquele primeiro sim pronunciado com decisão, depois desse sim que ele pronunciou, e ele se entregou inteiramente a Deus, nós vemos quantos bens, quantas incontáveis pessoas do mundo inteiro puderam se encontrar com Deus através
da palavra e do exemplo desse Santo Padre Santo. Ainda jovem e repleto de forças, no primeiro período do seu pontificado, João Paulo II foi até os confins do mundo. E depois, no final da vida, quando ele já estava fraco, ele acabou vivendo aquelas palavras de Jesus dirigidas a Simão Pedro. Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, outro te cingirá e irás para onde não queres. Deu-nos exemplo de uma dedicação total da vida a Deus, de levar Deus às pessoas, de unir-se a todos, de fazer questão de falar com as pessoas em suas línguas, em conviver com todos. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa que veio ao Brasil em 1980. E ele se esforçou, teve aulas de português para poder falar conosco na nossa própria língua. Continuo lendo o texto da homilia de Cardeal Ratzinger no funeral de João Paulo II. Nesse contexto tão particular, quando ele começou a vislumbrar a sua vocação sacerdotal, começou a ler livros de filosofia e teologia e entrou depois no seminário clandestino. E depois da guerra pôde completar seus estudos. Muitas vezes, em suas cartas aos sacerdotes e em seus livros autobiográficos, falou-nos do seu sacerdócio, no qual foi ordenado no dia 1º de novembro de 1946. Nesses textos interpreta o seu sacerdócio a partir de 3 frases de Jesus. Antes de tudo esta, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça. A segunda palavra é: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E por último, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Nestas 3 frases, podemos ver a alma do nosso Santo Padre. Realmente foi a todos os lugares sem descanso para levar fruto, um fruto que permanece. Levantai-vos, vamos, é o título do seu penúltimo livro. Levantai-vos, vamos, com estas palavras, despertou-nos de uma fé cansada. Levantai-vos, vamos, diz-nos hoje também a nós. Santo Padre foi também sacerdote até o final, porque ofereceu sua vida por suas ovelhas e por toda a família humana, em uma entrega cotidiana ao serviço da Igreja e, sobretudo, nas duras provas dos últimos anos. E, finalmente, permanecei no meu amor. O Papa que buscou o encontro com todos, que teve uma capacidade de perdão e de abertura de coração para todos, diz-nos hoje também, com estas palavras do Senhor Jesus: permanecendo no amor de Cristo, aprendemos na escola de Cristo a arte do verdadeiro amor. Segui-me. Agora eu gostaria de comentar algumas outras consequências da vida do Papa em relação a nós. Primeiro, que o Papa João Paulo II teve sempre uma enorme capacidade de sintonizar com a juventude. Essas jornadas mundiais da juventude começaram com ele. Por quê? Porque os jovens se sentiam atraídos pelo Papa João Paulo II, porque ele gostava do teatro, da poesia na juventude? Talvez sim. Porque sempre foi esportista, gostava de esquiar e de subir as montanhas? Também. Porque aceitava todos os convites dos jovens para se reunir com eles, para cantar suas músicas? É verdade. Mas eu diria, pela sua capacidade de se manter sempre jovem e de inovar. O Papa contou muito com o entusiasmo e a generosidade da juventude, e assim ele se manteve espiritualmente jovem. Unido e identificado com Jesus na oração, na entrega pelas pessoas e no modo de abraçar o sofrimento, ele viveu essa aventura da entrega, aventura da vocação. E há um motivo mais de fundo. O Papa atraía os jovens, principalmente porque ele representava, e como o Papa representa, a pessoa de Jesus Cristo. Isso que atrai no Papa. Ele é o vice-Cristo na terra. Suas palavras têm a força e o peso das palavras de Cristo.
Depois de Cristo e Maria, na ordem do amor, vem o Santo Padre. Por isso o Papa está muito elevado, está num grau de santidade, de união com Deus incomparável. Ele é o vigário de Cristo na terra. Suas palavras são palavras de Cristo. A sua vontade é a expressão direta da vontade de Deus. Nos seus ensinamentos, nos seus escritos, encontramos aquilo que Deus espera, o que Deus ensina, o que Deus pensa. Por isso nós sentimos um grande interesse e um amor enorme por tudo o que diga a respeito à pessoa do Papa, porque o Papa é a presença tangível de Cristo. No Papa podemos ver Cristo e podemos ouvir Cristo. Mas existe ainda uma outra razão poderosa. Nós temos uma dívida de gratidão com São João Paulo II. De fato, um sacerdote que tinha entrado no velório do Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, dizia numa entrevista que via o rosto do Papa com um grande desgaste, via que ele tinha se entregue até o final, que cumpriu a missão que Deus lhe havia confiado com enorme fidelidade. Verdade, com sofrimento físico, com as limitações de saúde, com as doenças. O Papa deu um exemplo enorme de entrega, de esquecimento próprio. Sempre foi em frente, propondo novas metas. Sempre nos abriu caminho. E aquele sacerdote continuava dizendo que agora nós temos a responsabilidade de seguir o exemplo de João Paulo II. Nós devemos estar dispostos a desgastar-nos, a entregar a nossa vida e as nossas energias para levar em frente a nossa missão, que é a missão da Igreja. Não é verdade que isso toca conosco? Isso nos cobra? Né? Será que nós podemos dizer que estamos fazendo de verdade tudo que está ao nosso alcance? Né? Não é verdade que a gente às vezes se desculpa na primeira indisposição, na primeira dificuldade? Eu gostaria mais, procurando acompanharmos para o final, de lembrar algumas consequências que nós devemos levar para as nossas vidas sobre esta entrega e esta vocação de São João Paulo II. Que eu diria o seguinte: primeiro, nós temos que imitar o Papa como alma de oração. O Papa João Paulo II é um místico. Todas as biografias narram muitos episódios de como ele era amante de Jesus Cristo, da Sagrada Eucaristia. Eu vou contar apenas um episódio, que foi narrado por um bispo polonês que morava em Roma, Monsenhor Andrés Descour, que tinha sido colega de João Paulo II no seminário. Então, quando ainda bispo de Cracóvia, primeiro foi bispo auxiliar de Cracóvia, depois foi arcebispo de Cracóvia. Quando ele ia a Roma, por algum motivo, para participar de alguma reunião, ele se hospedava na casa desse outro seu amigo bispo polonês, Monsenhor Descour. E esse monsenhor conta que, na primeira ocasião que ele ficou hospedado no apartamento dele, ocorreu um fato que o deixou surpreso, porque no meio da noite, na primeira noite, ele ouviu um barulho dentro do apartamento e ele se despertou, ele se levantou e foi ver se havia alguma coisa, alguma porta, alguma aberta, alguma janela batendo. Mas ele então disse que ia pelo corredor do apartamento e viu que estava acesa a luz da capela. E ele então chegou até a capela e viu que o João Paulo II, ainda era bispo, né? O bispo Karol Wojtyła, estava deitado no chão, rezando diante do Santíssimo. E ele se retirou silenciosamente, né? Respeitou a oração do Papa. Depois o que ele fez, depois que o bispo Wojtyła foi embora, ele colocou um
um carpete no piso da sua capela para que da próxima vez, se ele quisesse deitar ali, não tivesse que deitar no chão. Isso é um episódio, mas em muitas ocasiões aconteceu isso, como o Papa às vezes, mesmo numa dessas reuniões, dessas viagens cansativas, ele se colocava prostrado em oração diante do Santíssimo durante várias horas durante a noite. Então, o primeiro exemplo que podemos tirar de João Paulo II, procurar Jesus, né? Encontrar em Jesus o grande amor das nossas vidas, né? Em que ninguém mais nos poderá oferecer um amor eterno, né? Um amor para sempre, né? Só Jesus pode nos dar esse amor. E a segunda consideração que nós devemos tirar da vida de João Paulo II é dedicação ao trabalho de apostolado. É esta missão apostólica que nós devemos ter nas nossas vidas. Assim como João Paulo II se doou, né? Ninguém na história arrastou mais pessoas para Deus, nenhum outro Papa beatificou, canonizou tantos beatos e santos, nenhum outro Papa ordenou tantos bispos e tantos padres como ele, nenhum outro Papa reuniu tantos jovens em diversos lugares do mundo, né? Ou seja, nós também somos chamados a fazer isso, né? Como nós vamos fazer? Né? Como nós vamos fazer para imitar essa doação do Papa João Paulo II? E eu gostaria de dizer uma coisa muito simples, que eu aprendi de um outro santo também do nosso tempo, São José Maria Escrivá, que ele falava que o apostolado do cristão no meio do mundo, ele tem 3 características. É um apostolado de amizade, né? Amizade e confidência, ou seja, a gente conversa com as pessoas e fala de Deus a essas pessoas, né? E essa é uma proposta que eu faço a você e também faço a mim, né? Que eu costumo dizer também nas missas de Crisma, de que nós devíamos nos perguntar todas as semanas, né? A quem eu falei de Deus esta semana? Para quem eu vou falar de Deus nesta semana que vai entrar? E ele falava que essa amizade, que esse é o caminho pelo qual os discípulos encontraram Jesus. Lembremos dos primeiros apóstolos de Jesus, eles uns eram amigos dos outros, uns levavam os seus amigos, né? Ou levavam os seus irmãos, levavam os seus colegas de trabalho, né? Eram pescadores, né? Um falava para o outro: encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré, vem ver, eu vou te levar, né? Então, a mesma coisa Deus espera dos leigos e dos jovens, né? Que nós saibamos levar as pessoas para Deus. E como? Através de uma amizade que tem 3 características: a amizade pessoal, a amizade sacrificada e a amizade sincera. Vamos ver rapidamente essas 3 características. Primeiro, pessoal, né? Mesmo que haja um grupo de vários amigos, né? 4, 5 que se encontram numa mesa, num bar, etc. A amizade verdadeira, ela envolve toda a pessoa, né? Ela é pessoal no sentido de que ela é profunda, que exige oportunidades de conversar, de ter papos tranquilos, de trocar ideias, né? De ouvir, de dar atenção aos problemas dos outros, né? Aproveitando o intervalo do trabalho, aproveitando uma hora de almoço, aproveitando um encontro, né? Para conhecer pessoalmente a pessoa, né? Nós não poderemos ajudar alguém, não podemos dizer que é um amigo nosso, nós nem conhecemos, nós nem conversamos das coisas pessoais. Primeiro, amizade pessoal. Segundo, a amizade tem que ser sacrificada, né? Porque se não há esse desejo de sair de si, de fugir do egoísmo, né? De dar um pouco do nosso tempo aos outros, não será sincera a nossa amizade. Um amigo é uma pessoa assim, amigo que você chama para te acompanhar, porque você tem que ir lá num lugar que é de difícil acesso, ou porque você precisa terminar de digitar o seu trabalho, porque ele tem que contar lá toda uma situação que está sofrendo, da sua família, né? E exige sacrifício para dar atenção, para estar com as pessoas, para dar um telefonema. Eu vou contar uma história que costumo contar rapidamente, que era a história de um rapaz muito bom, trabalhador,
que tinha uma namorada também muito boa, a qual ele amava muito e tinha um desejo sincero de casar com ela. Para isso, ele trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E ele queria, de fato, terminar a faculdade, porque com a faculdade ele poderia conseguir um emprego melhor e conseguir juntar o dinheiro para ter condições de se casar com ela. Então, ele chegava no final de semana, com muita frequência, ele estava com o estudo atrasado, então tinha que ficar estudando. E então, o que ele fazia? Como não podia encontrar com a namorada, ele mandava uma cartinha de amor para ela. Ele dizia, olha, querida, eu te amo, eu quero casar com você, você é a mulher da minha vida, a minha vida sem você não tem sentido, mas esse final de semana eu não poderei te visitar porque eu tenho semana de provas, eu preciso preparar minhas provas, mas eu te amo, então eu mandava uma cartinha. Passava mais uma semana e ele teria, por exemplo, que fazer um trabalho para a escola, para a faculdade, né? Então a mesma coisa, outra cartinha de amor dizendo, olha, felizmente esse final de semana eu também não vou poder te visitar porque eu tenho que terminar esse trabalho. Resultado final da história, vocês sabem o que aconteceu? A moça acabou se casando com o carteiro. Exatamente. Por quê? Porque quem ia toda semana, com muita frequência, até a casa da moça era o carteiro. Fizesse sol, fizesse chuva, tivesse trânsito, o carteiro ia lá, tocava a campainha, chamava a moça e se encontrava, e aí no sorriso e tal, acabou se apaixonando por ela e vice-versa, e a moça acabou casando com o carteiro. Ou seja, é preciso ser sacrificados, é preciso ser generosos, é preciso renunciar ao próprio eu para, de fato, ter uma amizade sincera, né? E última característica, a amizade tem que ser sincera, verdadeira, né? Deve ser um relacionamento transparente, né? Com um amigo você não pode ocultar nada, né? Com um amigo você não pode fingir, né? Porque é uma pessoa que nos compreende, compreende a nossa fraqueza, que sabe quais são os nossos defeitos, que nos diz quando nós temos que nos corrigir, né? Que está ali do nosso lado, e com o qual nós podemos também abrir o coração, contar as nossas preocupações, e essa é uma verdadeira amizade. Bem, então com isso se vê amizade pessoal, amizade sacrificada e amizade sincera, né? São três características da amizade humana que são instrumento, condição para transformar essa amizade num verdadeiro apostolado, para dizer àquele amigo, àquela amiga, aquelas coisas, aquelas verdades que tocam o nosso coração, a nossa própria fé, e animar essas pessoas a descobrirem a alegria que nós temos de ser filhos de Deus, a alegria que nós temos de ter nos confessado, a alegria que nós temos de saber que Deus é nosso Pai, que está do nosso lado. Bem, eu já gostaria de terminar, porque já me alonguei bastante, explicando brevemente sobre uma característica da devoção de São João Paulo II a Nossa Senhora. Você sabe que o lema episcopal dele está escrito totus tuus, né? E totus tuus são duas palavras latinas do início de uma oração dirigida a Jesus por meio de Maria e seu coração imaculado. A oração diz assim: totus tuus ego sum et omnia mea sunt. Ascipio te in me omnia prebi mi cortum Maria. Este é o lema episcopal e pontifício do Papa João Paulo II. Eu sou todo teu, minha querida senhora, né? E tudo o que tenho me pertence, né? E com tudo, eu te amo com tudo que me pertence. Te recebo em tudo que é meu. Dá-me o teu coração, Maria, minha mãe. Ele pede que esta boa mãe lhe empreste o seu coração para nele acolher o seu filho com as mesmas disposições. Hoje cada um de nós poderia dizer a Nossa Senhora também que quer ser totus tuus, todo teu, toda tua
minha mãe, Santa Maria. E o Papa Bento XVI já nos dirá depois, rezando, inclusive em voz alta, assim ele terminava aquela homilia, e assim eu termino a minha fala. Feliz és tu, amado Papa João Paulo II, porque acreditaste. Continua do céu, nós te pedimos a sustentar a fé do povo de Deus. Muitas vezes do palácio, tu nos abençoaste nesta praça. Hoje nós te pedimos, Santo Padre, abençoa-nos. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a conhecer e a imitar os exemplos de virtude, de entrega, de doação de São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a amanhã estar junto conosco. Quem estará dando o seminário amanhã será o Padre Márcio. Ele vai estar falando um pouquinho sobre os documentos marianos segundo São João Paulo II. Então eu espero por você. E não se esqueça de deixar aí o seu like para esse vídeo. E também, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe e eu espero por você. Até amanhã!